noite, Yu. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Estamos aí mais uma semana, mais um sábado. Glórias a Deus por estarmos aqui reunidos. E hoje é uma noite muito especial. A gente começa essa série e vamos caminhar por ela ao longo das semanas, umas 2 semanas para frente. E o título dessa série é I Don't Care, eu não me importo, eu não ligo. Sabe? E essa série ela nasceu de um movimento que está acontecendo aqui, natural nessa igreja, um movimento natural que está acontecendo. Porque já há um tempo a gente tem se reunido, tem conversado sobre o mover profético, sobre o ministério profético, do que é, sobre uma igreja que caminha no profético, que vive a realidade do que é esse ministério profético. E nada mais justo e nada mais importante de que começar a falar sobre o profético no que é a base, né, o pilar principal do cristianismo, que é a santidade. Porque lá em Hebreus 12:14, fala que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então, a santidade na vida do crente, ela não é opcional. Ela não é algo que talvez, não. Ela é exigência, ela é necessária. Então, a gente vai caminhar e entender um pouco mais sobre isso, né? E eu fico bem feliz porque realmente tem sido um mover natural que o Senhor tem feito. Porque, como eu falei, a gente já está há um tempo falando e conversando sobre santidade, pastores sobre o mover profético, também já vieram com essa. Os pastores que assumiram aqui recentemente a presidência da nossa igreja também já vieram com essa visão profética. Então a gente vê que é Deus que está movendo isso. Só que a gente entende que não dá para viver o profético sem a santidade. Não dá para mergulhar nisso sem ter uma estrutura de santidade firme em nós. Então, eu fico bem feliz e durante esse ano a gente vai falar muito sobre santidade. E eu peço ao Senhor que a gente seja uma igreja que fala sobre santidade. Porque quanto mais a gente fala num assunto, mais as pessoas são impelidas àquela realidade do assunto. Existem igrejas que são empreendedoras, e se fala muito em empreendedorismo, outras igrejas que já dão outro foco, e não estou falando que é errado, não. Porque quando a gente toca muito no assunto, isso vira a conversa depois do culto, os encontros em falar daquilo. Então, esse ano vamos falar muito sobre santidade. E eu vou ler um texto, lá em Gênesis 3:8. A minha versão é a Almeida atualizada. Ao ouvirem a voz do Senhor, Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Curvem suas cabeças e vamos orar um pouco. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela oportunidade que tu nos dá de aproximar mais de ti e de se aprofundar mais em ti, Espírito Santo. Eu te peço que nos conduza em tudo, que nos dê a graça que a gente precisa, Senhor, para viver e entender o que é a santidade. Senhor, eu te peço por todos que estão aqui, Senhor, eu te peço pelas mentes e os corações, que eles sejam libertos de toda a perturbação, de toda a confusão. Eu peço mentes e corações saudáveis, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que tu, Espírito Santo, coloque no coração de cada um tudo que vai ser dito aqui, Senhor, e que tu possa nos edificar, Pai, em teu nome. Amém? Então, gente, essa nossa caminhada sobre a santidade, ela precisa, né, e deve começar pelo começo. E isso não é redundância, né? É intencional. Nós vamos lá no início de tudo, lá no jardim que o Senhor criou. E imagina comigo, aquela cena no início de tudo, um ambiente perfeito, onde não havia medo,
culpa ou distância. O homem, ele caminhava com Deus em plena liberdade. Não havia barreiras, não havia máscara, não havia fingimento. O homem não tinha nada a esconder do seu Senhor. E ali no jardim havia a plena e mais perfeita intimidade, ela era real. A comunhão que o homem tinha com Deus não precisava ser construída, porque ela já existia de forma natural. Tudo ali estava na mais perfeita, absoluta ordem. Só que até que então, a desobediência entrou na história. A queda, ela não foi um erro pontual. Ela foi, na verdade, uma ruptura profunda que houve no homem. E o mais impressionante disso não é só o ato do homem ter comido o fruto, que foi isso que levou o homem a cair, que foi isso que levou o homem a pecar, mas é o que acontece exatamente, imediatamente após isso. Porque de repente, após o homem comer aquele fruto, após ele cometer aquele ato, algo muda dentro do coração do homem. A percepção que ele tinha se altera. O olhar já não é mais o mesmo. Eles passam a se ver de uma forma totalmente diferente. E o que antes era natural, agora passa a gerar um desconforto dentro do coração do homem. E surge então com isso a vergonha. O texto ele diz que os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Gênesis 3:7. Então, veja, o homem caiu, ele desobedeceu, mas antes de qualquer consequência externa, nasce um conflito no coração do interno, no coração do homem. A primeira consequência do pecado não foi um escândalo visível, não foi a violência, não foi a idolatria, não foi um grande escândalo moral. A primeira consequência do pecado foi a vergonha. Foi um colapso que aconteceu no interior do homem. E, ao invés deles correrem para o Senhor, eles fazem exatamente o oposto. Eles tentam resolver sozinhos o problema que foi criado. Então, eles vão lá, criam uma cobertura, improvisam uma solução, constrói uma aparência para lidar com um conflito que eles não sabiam mais como enfrentar, eles não sabiam mais como lidar com aquilo. E aí é quando eles ouvem Deus. O Senhor está se aproximando, o Senhor está na rotina normal dele. Toda tarde o Senhor vinha conversar com o homem. Ouvem o Senhor se aproximando. Aquele momento que deveria ser o momento de redenção, porque o Senhor sabia o que ia acontecer, o cordeiro já estava morto desde a fundação dos séculos. Então, aquele momento que deveria ser um momento de redenção, o homem não corre em direção ao Senhor. Eles resolvem se esconder dele, fugir daquele encontro. E esse, igreja, não é apenas um detalhe na história, é um padrão que se estabeleceu ali. Existe uma ponte direta entre o homem no jardim e o homem de hoje. Quando algo se rompe dentro de nós, a nossa inclinação natural não é se expor diante de Deus, mas de tentar administrar a situação por nossa conta própria, tentar resolver do nosso jeito. Nós criamos mecanismos de proteção, disfarces sutis, formas de manter a imagem preservada, enquanto algo já saiu do lugar. E foi exatamente o que aconteceu ali no jardim. Quando o homem ele percebe a sua condição, eles buscam uma solução imediata. Eles costuram folhas de figueiras e essa atitude que eles fazem ela é profundamente reveladora, porque aqui mostra que o homem ele não nega o problema. Eles não estão negando o que aconteceu, eles não estão negando que pecaram, eles não estão negando que eles desobedeceram. Não, mas eles tentam resolver o problema pelo seu próprio meio, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios recursos.
A folha de figueira aqui, ela não é apenas uma cobertura física, não era só um avental para cobrir a nudez. É uma tentativa de lidar com uma exposição espiritual gerada pela queda, pela desobediência, pelo pecado. E aqui nós podemos fazer uma conexão com a nossa realidade, né? E essa conexão ela se torna inevitável, porque hoje nós não costuramos laterais. Nós continuamos costurando versões de nós mesmos, conforme quem está olhando. Se o pastor está aqui, eu ajo diferente, mas se ele não está, eu já me comporto de outra forma. Se o meu líder está comigo, eu estou de um jeito, mas se não tem ninguém vendo, eu já sou o meu comportamento é totalmente diferente. Então, a gente vai ajustando o comportamento a dizer as palavras no momento certo. Criamos uma espécie de personagem funcional que mantém tudo aparentemente em ordem, mesmo quando por dentro há confusão, culpa ou distanciamento. Mantemos uma aparência de normalidade, ok, está tudo muito bem, tudo muito tranquilo. Sustentamos a ideia que está tudo bem e seguimos vivendo como se nada tivesse acontecido. E essa construção ela é sutil. Ela não chama atenção, não gera escândalo, não levanta suspeitas. Essa construção está na espiritualidade que não se aprofunda, na rotina religiosa que não toca o coração, nas respostas prontas que evitam qualquer exposição real. É uma fé que ela funciona externamente, mas não transforma internamente. É uma espiritualidade de checklist. E pouco a pouco nós vamos nos convencendo que isso é o suficiente. Afinal, não é? Tudo parece que está sob controle. Ninguém vê, ninguém tem ideia do que se passa dentro de mim, ninguém sabe de nada. Mas aí é que está o problema. Porque, anotem isso, aquilo que é ignorado não é curado. Aquilo que é escondido não é transformado. Deus, ele não se relaciona com versões. Ele só se relaciona com verdades. Quando eu estava escrevendo essa pregação, essa parte falou muito comigo. E eu lembrei de algo que aconteceu comigo e que isso fez todo sentido. Durante os meus 7 aos 13 anos de idade, eu passei alguns traumas na infância. E esses traumas me prejudicaram muito. E na minha adolescência eu tentei esquecer aquilo, e eu não conseguia. E eu orava pedindo para o Senhor tirar aquelas coisas da minha cabeça, aqueles traumas, tudo aquilo que eu passei na minha infância, e o Senhor não tirava. Então, lá pelos meus 15, 16 anos, cheguei à conclusão que, já que Deus não vai tirar, a solução é eu tirar a minha vida. Então, eu comecei a pensar em me matar, em tirar a minha vida, porque eu queria muito me livrar das lembranças daqueles traumas. E o Senhor não fez isso. E eu também não me matei, estou aqui. Glórias a Deus. Mas eu lembro que a solução que eu criei foi na minha mente, no meu subconsciente, eu criei uma espécie de quarto, um quartinho ali, peguei todas aquelas lembranças, coloquei naquele quartinho, fechei aquela porta com a chave, escondi e fui vivendo. E durante todas as vezes que aquelas lembranças vinham, eu tentava me interter com alguma coisa, e esse exercício ao longo dos anos, acabei deixando aquilo para lá. E lá nos meus 24 anos de idade, eu fui tirar minha CNH, e a gente tem que fazer um exame, não lembro agora se é psicólogo, psicotécnico, mas tinha que passar por um psicólogo. Eu não sei quanto tempo dura esse exame, mas eu cheguei, e para minha sorte, a psicóloga era crente. E aqui eu abro um parênteses, como é importante ter crentes em certas áreas, em certas profissões. E aquela psicóloga era crente. E eu não sei como a situação chegou naquele nível, eu não sei o que é que ela fez, mas
Ilustrando, eu vi aquela mulher, ela achou aquele quartinho, ela encontrou aquela chave e ela abriu aquela porta e começou a tirar aquelas coisas que estavam guardadas. E eu lembro que eu chorei muito naquele dia. Eu fiquei mais de 1 hora naquele consultório. E aquela irmã orou por mim. E naquele dia aqueles traumas foram curados. Eu ainda lembro de tudo, as lembranças permanecem, as coisas estão, mas não me afetam mais. E aí eu repito essa parte. Aquilo que é ignorado não é curado. Aquilo que é escondido não é transformado. Deus, ele não se relaciona com versões. Deus, ele só se relaciona com verdades. E é justamente nesse ponto que a Bíblia nos mostra um contraste poderoso. Porque enquanto lá no jardim o homem tenta se esconder da presença de Deus, em outros momentos da Escritura vemos pessoas sendo expostas a essa mesma presença e reagindo de forma completamente diferente. Quando Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, ele se encontra diante de Deus, ele não tenta sustentar uma aparência. Ele não constrói uma versão ajustada de si, ele não busca se proteger. O profeta, ele entra em colapso, a santidade de Deus revela imediatamente a sua própria condição. E a reação de mim que estou perecendo, isso não é uma tentativa de justificar, não é um esforço para parecer melhor do que realmente é. Há apenas reconhecimento da sua própria condição. E é exatamente nesse lugar que Deus age. Não no esconderijo, não na performance, não na aparência, mas na verdade exposta. O texto mostra que Serafins toca os seus lábios e com uma brasa viva declara que a sua culpa foi removida. Isso revela um padrão espiritual claro. Deus, ele não trabalha sobre aquilo que tentamos encobrir. Coloquem isso no seu coração, mas sobre aquilo que colocamos diante dele com sinceridade. A purificação, ela não vem antes do reconhecimento da culpa, ela vem depois. Eu preciso reconhecer as minhas falhas, a minha culpa. Eu preciso trazer isso para a luz, para que só assim a redenção me alcance. E esse mesmo movimento, ele aparece em outros momentos, em outros encontros com Deus. Moisés, lá em Êxodo 3, diante da sarça, ele não se protege. Ele se posiciona com reverência. Pedro, lá em Lucas 5 e 8, quando ele percebe quem era Jesus, ele não tenta mostrar digno, ele não chega com um currículo para o Senhor falar, me contrata, está aqui o meu currículo, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, sou bom naquilo outro. Não. Ele reconhece o seu estado, ele fala, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E em todos esses momentos, a presença de Deus, ela não vem para confirmar a imagem que a pessoa construiu. Ela revela quem ela realmente é. E é nesse lugar onde a máscara cai e a verdade aparece que a transformação começa. E uma comparação inevitável e até desconfortável é reconhecer que nós, o homem aqui de 2026, nós não somos muito diferentes do Adão lá de 6.000 anos atrás. Nós evoluímos tecnologicamente, avançamos no conhecimento, construímos cidades, sistemas complexos. Essa semana o homem foi lá dar uma volta na Lua, chegaram hoje de manhã, eu acompanhei, foi bem legal. Criamos a inteligência artificial, mas quando o assunto é pecado, nós continuamos reagindo da mesma forma. Há algo em nós que não mudou em todos esses séculos. Quando erramos, o movimento natural não é correr para Deus, mas é se afastar dele. Adão, ele percebe a sua condição, ele não busca a reconciliação imediata. Ele tentou se cobrir. Isso revela algo profundo, porque o problema ali não era só físico, não era simplesmente a nudez do corpo que estava exposta, era a exposição da alma. Era a consciência de estar vulnerável, sem filtros,
sem justificativa, sem nada para esconder, sem ter como justificar o que havia acontecido. E em vez de arrependimento, surge a tentativa do controle, controlar a imagem, administrar a aparência, construir uma versão apresentável de si mesma. E desde então a gente continua fazendo a mesma coisa, tentando resolver questões espirituais, sendo coisas que só Deus é quem pode restaurar, só Deus é quem pode mudar. E essa lógica que nasceu ali, que começou ali no jardim, no Éden, ela continua operando até hoje. Porque quando surge um problema espiritual, a tendência é buscar uma solução construída por nós mesmos. Tentamos equilibrar erros com boas atitudes, como se uma coisa pudesse anular a outra. Buscamos na religiosidade uma forma de aliviar o peso interno. Então eu começo a ditar regras e falar que aquela pessoa não é tão crente como eu porque ela anda assim, porque ela se veste assim, aquele rapaz não é tão crente porque usa brinco, eu não, eu estou de terno, estou de calça. Então a gente começa a criar esses modelos de religiosidade para justificar. Não estou dizendo que quem opta por viver, andar assim, está errado, cada um escolhe como quer, mas muitas vezes se cria a religiosidade como uma forma de desculpa para justificar um alívio de um peso interno, sem necessariamente enfrentar o problema pela raiz. Nós preenchemos a mente com distrações para não ouvir a consciência e sustentamos uma aparência funcional, enquanto internamente há desalinhamento. É sempre uma tentativa de manter tudo em ordem por fora, sem permitir que Deus trate o que está fora do controle por dentro. E o problema não é só fazer isso, não, esse não é só o problema. O problema é se acostumar com isso. No início pode gerar um incômodo, uma tensão interna, uma consciência que acusa que algo não está certo. Mas com o tempo o coração ele acaba se adaptando. O que antes incomodava passa a ser administrado com naturalidade. E o maior perigo é que o esconderijo deixa de ser um recurso momentâneo e se torna um estilo de vida. Estamos sempre escondidos da presença do Senhor. E então, com isso, acaba se estabelecendo uma dinâmica silenciosa, porque ninguém vê, ninguém confronta com profundidade, ninguém acessa o que é real, o que está por dentro. E aos poucos, é difícil falar isso, mas é uma realidade. Nem Deus encontra espaço para mudar, para transformar. Porque tudo, igreja, já está organizado. Tudo internamente já está ajustado. E muitas vezes é um caráter que não quer mudar, é um senso de justiça que não quer abrir mão. É um orgulho que não quer ser deixado de lado. É um perdão que não quer ser liberado de forma alguma. Isso cria uma espiritualidade funcional, porque ela só funciona na superfície. A pessoa continua vivendo, continua participando, continua fazendo, continua cantando, tocando, ensinando, pregando, mas muitas vezes completamente desconectada da verdade. Vocês estão aí? Lembra há pouco que eu falei sobre a espiritualidade de checklist? E esse é um dos lugares mais sutis e perigosos, que é onde o coração pode se esconder. Porque à primeira vista, tudo parece certo. A pessoa ela ajusta o comportamento, ela abandona alguns hábitos visivelmente errados, ela se envolve até em atividades boas, serve, participa, se organiza. Exige de fato disciplina, existe esforço e até uma certa aparência de um progresso espiritual. Mas o problema não está necessariamente no que a pessoa faz.
Isso não é errado. Ela está naquilo que deixa de ser tratado, naquilo que ela não quer tratar. É possível, igreja, organizar uma vida por fora, ficar bonitinho, aparência de santidade, e ainda assim permanecer completamente desalinhado por dentro. Alguém pode estar distante de vícios, pode estar enganjado em boas obras, cumprir até rotinas espirituais e ainda assim carregar um coração endurecido, sem sensibilidade, sem alegria genuína, sem uma humildade real, sem pureza nas intenções. A transformação ela acabou ficando na superfície. Deus não foi convidado a acessar o centro. Ele foi permitido apenas operar na periferia. E essa lógica da sensação de controle, né? Essa lógica dá aquela sensação de controle, porque o checklist ele é previsível, é mensurável, é confortável. Você sabe o que fez, o que deixou de fazer, o que precisa cumprir, mas é justamente aí que mora o engano. Quando a vida espiritual ela é reduzida a uma lista, ela deixa de ser um relacionamento e passa a ser um gerenciamento. E no fundo isso se torna apenas uma nova versão das folhas de figueira. E não é mais uma cobertura improvisada, não, agora é uma cobertura organizada, bem estruturada, que mantém tudo aparentemente em ordem, enquanto o que realmente importa, o que está lá dentro, continua intocado. E aqui eu posso fazer mais um complemento. Prestem atenção comigo. O homem moderno, ele não rompe totalmente com Deus. Ele não abandona a fé. Ele não nega a existência de Deus. Ele continua buscando, continua orando em momentos específicos, continua presente em ambientes espirituais, mas existe uma linha que ele evita, a de ser verdadeiramente visto por Deus. Ele chega de frente do rio, mas não coloca o pé, quanto mais entrar e ficar com água até os lombos. Existe um desejo pela presença, é real, existe um desejo pela presença, mas há uma resistência à exposição. Porque a presença ela consola, mas painho, meu aba, meu pai, é gostoso o conforto, o consolo, mas o confronto mexe com estruturas internas que muitas vezes eu quero preservar. É aquele, Senhor, eu não quero mudar o meu caráter. Não quero mudar minha personalidade. O perdão, ele é desejado, mas abrir o coração exige vulnerabilidade. E é sem perceber que se constrói uma relação parcial com Deus, onde Ele é acessado nas áreas que não ameaçam o meu controle, mas mantido à distância naquilo que realmente precisa ser transformado. Adão, ele se escondeu atrás de árvores. O homem moderno, ele acaba se escondendo atrás de versões dele mesmo. São formas diferentes, mas o movimento é o mesmo. Fugir da presença que poderia curar. E se proteger atrás de algo que nunca vai resolver. Pode até aliviar por um tempo, pode. Pode até sustentar uma aparência estável, pode. Mas não toca a raiz, não vai na profundidade, não vai no que realmente importa. E é uma troca silenciosa, sabe? Abre-se mão da transformação verdadeira para manter a falsa sensação de controle. E é por isso, igreja, que aquela pergunta feita lá no jardim, ela continua ecoando até hoje. Onde você está? E essa pergunta que Deus faz, ela não é uma pergunta de localização, como se Deus não soubesse onde Adão estava. Deus não é bobinho, Ele sabia onde Adão estava. A Bíblia fala que o cordeiro, como eu já falei, ele foi morto desde a fundação dos séculos. Deus sabia que o homem ia pecar.
Deus sabia que o homem ia cair. Deus sabia que o homem não ia conseguir resistir à tentação da serpente. Essa pergunta que Deus faz, ela é de posicionamento. Deus sabia exatamente onde Adão estava fisicamente, ele sabia onde ele estava. Mas Adão já não sabia mais onde ele estava, ele já não estava mais no mesmo lugar. A pergunta, ela não revela uma falta de informação, mas ela revela um convite à verdade. Porque o grande conflito não é Deus não saber, Ele sabe. Ele sabe o que se passa dentro de mim, Ele sabe das coisas que eu tenho escondido, que eu tenho colocado num quartinho. Ele sabe daquelas coisas que eu não quero tratar, que eu não quero lidar, que eu não quero trazer para a luz, que eu não quero conversar com ninguém. Ele sabe. Então, o problema não é Deus não saber, é eu não querer admitir. E essa pergunta, ela confronta o coração. É como se Deus dissesse: Adão, você reconhece onde você chegou, você percebe o que está acontecendo com você, você percebe o que você fez, o que causou dentro de você. E essa pergunta, ela continua sendo feita ainda hoje. Não para constranger, não pense isso, o Senhor não quer constranger, mas quer trazer de volta. Não para expor com condenação, mas para revelar com propósito. Deus não está tentando nos envergonhar, Ele está tentando nos restaurar. O problema é que, enquanto nós resistimos a responder com verdade, permanecemos escondidos em lugares que nunca foram feitos para habitação. É sua graça. No momento que há a resposta sincera, há o acesso à graça. Porque Deus, ponham isso no coração de vocês, Ele não procura performance. Deus, Ele está procurando a verdade. Vocês podem ficar de pé em seus lugares. Essa série I Don't Care, ela fala que eu não me importo em que as pessoas vejam o que Deus está fazendo comigo. Eu não me importo de me expor, eu não me importo de parecer vulnerável, eu não me importo que as minhas fraquezas sejam expostas. Quando a pessoa decide que não vai mais sustentar uma versão ajustada de si mesmo diante de Deus e abre mão de um esforço constante de manter aquela aparência que está tudo certo e começa a permitir que Deus ele tenha acesso ao que é real, o que está lá dentro de mim, o que está desorganizado e o que ainda não foi tratado, então não é desistir da santidade. Pelo contrário, é parar de tentar reproduzir a santidade pela aparência e começar a buscá-la com verdade. É uma mudança de postura. A pessoa reconhece onde realmente ela está. Então, em vez de tentar proteger a própria imagem, ela se dispõe a ser vista por Deus como é. É como dizer: eu não quero mais sustentar uma espiritualidade que não funciona, que não alcançou meu interior. Eu prefiro ser verdadeiro diante de Deus do que convincente diante das pessoas. E aqui, igreja, o Evangelho, ele revela a sua beleza mais profunda, porque o medo que nos faz fugir é o medo da rejeição. A ideia de que, se Deus realmente enxerga tudo, Ele faz se afastar de mim. Se Deus realmente sabe de tudo, Ele não vai me querer. Mas o Evangelho ele mostra exatamente o contrário. Porque quando a máscara cai, quando a graça se aproxima, quando a verdade aparece,
a restauração começa. Deus não rejeita o que se expõe, Ele transforma. Ele não se aproxima de performance, não, Deus não quer ver performance. Ele não quer ver currículo. Ele quer ver sinceridade em nós. E é nesse lugar onde não há mais a necessidade de fingir que a vontade, que a vida com Deus finalmente se torna real. E é exatamente aqui que essa mensagem ela alcança o seu ponto mais profundo, porque se tudo até agora pareceu confrontador, o Evangelho ele entra não para pesar mais, não é, o Evangelho não vem para isso, mas para abrir um caminho. Deus ele nunca estabeleceu como condição que o homem se organize primeiro para depois se aproximar. Se você pensa assim, se você segue isso, que em nome de Jesus sua consciência mude, sua mente mude, porque Deus ele não estabeleceu condição. Ele não quer que eu seja perfeito primeiro para Ele chegar até mim. Ele não quer que eu ajuste primeiro a minha vida para Ele me alcançar. Desde o início foi exatamente o contrário. Lembra lá no jardim, quando tudo havia sido quebrado, quando a regra foi quebrada pelo homem, como a desobediência ela entrou. Adão ele tomou a iniciativa de se esconder, mas Deus se aproximou. Mesmo sabendo que o homem tinha pecado, Deus não mudou a rotina dele. Deus foi lá na tarde, como de costume, como era. Mesmo com o homem escondido, mesmo com a tentativa de cobrir, a voz de Deus ecoa naquele lugar. Isso revela algo especial. Deus não se move em direção à perfeição, mas da nossa necessidade. E nós encontramos a sua expressão de tudo isso mais clara em Jesus. Ele não veio para validar quem já estava certo, nem para premiar quem conseguiu se ajustar sozinho, porque a gente não consegue. Na tentativa de se ajustar sozinho é que surge a máscara, o fingimento, que a gente cria uma cúpula de santidade, de perfeição, porque nós estamos tentando chegar lá por conta própria, mas nós não temos como chegar. Jesus ele veio ao encontro de quem estava perdido, confuso e distante. Ele entra exatamente nos lugares onde eu não consigo sair por conta própria. Isso muda completamente a lógica, porque a santidade ela deixa de ser um ponto de chegada que precisa ser conquistado para se tornar um caminho que se percorre a partir de um encontro. Não é sobre, isso aqui não se trata sobre alcançar um padrão para ser aceito. Não, isso não vem de Deus. É viver um processo que já foi alcançado. A santidade já chegou até nós, ela já está disponível. E por isso a pergunta de Deus continua sendo a mesma. E ela não começa com cobrança, mas com localização. Deus, quando chega no jardim, Ele não chega para Adão e fala: Adão, o que é que você fez? Não, Ele fala: aonde você está? Por que tu não está aqui no mesmo local? Naquele tronco de árvore, não vou falar mesa porque não teria, mas naquele tronco de árvore onde eles tomavam café da tarde. Deus não chega condenando, mas Ele chega perguntando: por que você saiu do lugar? Por que você não está no mesmo local, Adão? Deus não está fazendo um convite para que a gente apresente resultados para Ele, mas Ele nos convida para que a gente possa se posicionar com verdade. Deus ele não está esperando um relatório organizado da minha vida.
nem uma justificativa bem construída. Nós muitas vezes somos expert em justificativa. Sempre temos uma desculpa pronta para cada situação. É como se a gente tivesse assim, no computador da nossa mente uma pastinha e desculpa porque o meu atraso na escala, desculpa porque meu foi para a oração, desculpa porque eu não fui para o college. A gente sempre tem uma desculpa certa. Deus está esperando respostas sinceras. Porque é nesse lugar onde não há mais defesa, onde não há mais personagem, onde só existe a verdade, que a graça, ela encontra o seu espaço para agir. E a transformação, finalmente, ela começa. Se você sente que, de alguma forma, está fugindo do Senhor, se você sente que o seu coração, ele não é mais o mesmo, e que por várias razões na sua vida você não consegue trazer aquilo que está no seu íntimo à luz, eu quero orar por você nessa noite. Eu peço que você ponha a mão no seu coração e comece a contar para o Senhor onde você está. Porque existem coisas que a gente não revela nem para Deus. Existem coisas em nós que a gente não confessa nem para Ele, a gente esconde até dele. Mas aqui é um local de transformação. Aqui é um lugar de restauração. Aqui é um lugar de um recomeço, de uma nova jornada. Se você até hoje chegou aqui se escondendo, se esquivando, vivendo uma espiritualidade de superfície, uma religiosidade, que você comece a partir de hoje a ver, a sentir e a viver na profundidade que o Senhor nos dá. Que em nome de Jesus vocês possam viver uma vida nova. Jesus Cristo falou que Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Não é vida a gente viver escondido, não é vida a gente viver negando, não é vida a gente viver oprimido por pecado, por consequências, por medo. Jesus, Ele quer transformar nossas vidas, Ele quer trazer a gente para um outro ponto. Ele quer que a gente pare de fingir, a gente encare a realidade. O Senhor, Ele quer trazer vida sobre nós e vida em abundância.